Você é favorável, você como torcedor do Atlético, ao Atlético facilitar a vida de algum adversário dele para prejudicar um rival? Não estou falando nem especificamente, assim, claro que a gente está vivendo um momento que isso é cogitado, mas eu falo isso de modo histórico, em qualquer momento da história. Você, como atleticano, você é favorável que o Atlético tenha uma conduta desta maneira? Genesa, desde que não atrapalhe nenhum plano, nenhum projeto do Dragão, como o caso de agora, que o Dragão praticamente está de férias, praticamente não, né? O Dragão está de férias, a minha campanha é levantar a bandeira, né? Entrega Dragão. Porque já não luta por mais nada. Então, assim, apesar de eu achar que esse jogo contra o Criciúma também, o Criciúma tá numa draga lascada. Eu acho que o Criciúma vai ficar pelo caminho. O torcedor do Goiás não tem nem que reclamar caso o Atlético perca, porque pelos últimos jogos que eu assisti do Criciúma, uma queda de rendimento assim extraordinária. Mas respondendo a sua pergunta, Gerni, em qualquer outra circunstância, desde que não prejudique nenhum plano do Atlético, entrega Dragão, sem problema nenhum. O ponto que eu estou abordando aqui, né, e eu acho que ficou bem claro, e o Emerson respondeu também diretamente, sem enrola, sem nada. O ponto que eu estou perguntando é o seguinte: eu não estou dizendo que o Criciúma não tem condições de ganhar do Atlético. O Criciúma pode, com o Atlético jogando tudo que dá conta, o Criciúma ganhar do Atlético. Eu não estou dizendo que se o Goiás não subir, o Atlético tem alguma responsabilidade nisso. Se o Goiás não subir, ele não subiu por conta dele, que ele tinha todas as possibilidades do mundo para subir. O que eu estou perguntando ao Emerson, como torcedor do Atlético, porque isso agora está em voga do Atlético. Poderia ser do Vila, do Goiás, de qualquer outro clube, do São Paulo, do Corinthians, do Grêmio, do Internacional. O que eu estou perguntando ao Emerson, como atleticano, e eu pergunto a vocês da live como atleticanos. Eu não estou perguntando a vocês se o Criciúma vai ou não ganhar o jogo do Atlético. Eu estou perguntando se você, como atleticano, é favorável ao seu time entregar jogo, Ô Gerli, amolecer jogo para prejudicar um adversário. Eu também repito essa mesma pergunta a você, Esmeraldino. Numa outra situação, Esmeraldino, você é favorável que o Goiás, por exemplo, olha, o Goiás não quer mais nada com o campeonato. Você é favorável que o Goiás entregue jogo para o Goiás prejudicar o Atlético, o Goiás prejudicar o Vila? Você, torcedor do Vila, numa situação igual essa, por exemplo, o Vila não aspira mais nada, você seria favorável, como vilanovense, que o Vila Nova entregue jogo para prejudicar o Goiás ou para prejudicar o Atlético? O nosso debate aqui é um debate ético, tá bem? É esse debate que eu estou tentando fazer, um debate ético com os torcedores, na relação de amor que o torcedor tem com o seu clube, o que é que ele aceitaria e o que é que ele apoiaria. O Emerson, pelo menos, ele me chamou aqui, eu vou já te dar a palavra, mas o Emerson deixou muito claro que ele é favorável que o time de coração dele entregue jogo para prejudicar o adversário, um rival, no caso, vamos dizer, numa situação em que o jogo não tem peso para o Atlético, no caso, até porque em outra situação seria uma burrice, né? Eu preciso do resultado e vou entregar, era uma situação, nem é de ética, não, era uma situação de burrice. É essa situação que eu estou levantando aqui, tá bem? Não estou falando que o Criciúma ganhar do Atlético, é porque o Atlético entregou. Pelo contrário, o Atlético perdeu um iado de gente nesse Campeonato Brasileiro da Série B querendo ganhar. O Atlético não queria ganhar esses jogos que ele perdeu. O Atlético tem quantas derrotas aqui na Série B? 10. O Atlético perdeu 10 vezes nessa Série B em jogos que ele queria ganhar. Se você perguntar se o Atlético você quer ganhar o jogo, quero, mas não deu conta de ganhar, faz parte. A minha pergunta é em relação à situação ética. Você me chamou, Emerson. não, Gerli, para que entenda assim, o pessoal acerca dessa pergunta, tem seu tom de polêmica, mas pelo seguinte, não é pelo fato de ser o Goiás ou pelo seu Vila, para prejudicar diretamente um rival. Não, é até questão de rivalidade regional. Porque ano que vem é muito mais fácil o Atlético enfrentar um Goiás na Série B do que chegar no Campeonato Goiano e enfrentar um Goiás com orçamento de Série A. A gente pensa nisso no futuro. Não é apenas para ver o time rival não é sendo prejudicado ou não conseguindo seus objetivos, mas principalmente acerca dessa rivalidade regional, porque é muito mais fácil.
o Atlético enfrentar o Goiás ali no Campeonato Goiano com um orçamento de Série B do que com um orçamento de Série A. Então, isso tudo pesa muito naquilo quando um torcedor vem aqui dar a sua opinião acerca dessa, facilita ou não. Essas coisas também pesam muito, mas não só pro rival não conseguir os objetivos, mas pensando também futuramente no nosso time do coração. Sim, sim, ficou claro aí, vamos dizer assim, as duas abordagens, né, que você segue. E você, Ana? Eu quero saber você, né? Você, a Ana torcedora, independente de qual time. A Ana é torcedora do Cruzeiro. Você, Ana, torcedora do Cruzeiro, isso aqui é uma hipótese, tá, gente? É só um cenário, não é uma hipótese, é um cenário. Porque eu acho que a Ana não é torcedora do Cruzeiro, ela usa pouco azul. Ana, você supostamente uma torcedora do Cruzeiro. Vislumbre o Cruzeiro agora. Você seria favorável que o Cruzeiro, por exemplo, entregasse um jogo para o Atlético Mineiro não ser campeão brasileiro? Vamos pegar um Cruzeiro, última rodada. O Atlético Mineiro precisa que o Cruzeiro não perca para o Fluminense para ele ser campeão brasileiro. Ou que ele perca para o Fluminense para que, entre aspas, o Fluminense seja campeão e o Atlético não seja. Esse é um cenário hipotético, gente. Você, como torcedora do Atlético, você seria favorável que o Cruzeiro entregasse o jogo para o Atlético não ser campeão? Julie, vamos lá. Eu, como torcedora do Cruzeiro, né, supostamente. E a gente tem que entender esse lado do futebol que eu acho que vai além da ética. Ele envolve muita emoção. O Cruzeiro, aí no caso, não está disputando mais nada. O campeonato não vale mais nada. Nada. E tem a relação de rivalidade, que ela é uma relação sociocultural. Ela também permeia o futebol, ela também está intrínseca ao futebol. Então, eu acho que não é nenhuma questão de ética, é uma questão de futebol, de rivalidade, de afetividade com o clube e até na contramão da a palavra não é ódio, mas da animosidade contra aquele time que é o rival, no qual você não se identifica. Então, eu estou fazendo todo esse prefácio para explicar a minha opinião. Eu, como torcedora, não me importaria ali dos 10-0 que o Sargento Nunes citou, supostamente. Mas eu entendo que é controverso. A sociedade, ela é muito 8 ou 80, na minha opinião. Ela vai do amor ao ódio muito rápido, a lei se apega muito. Nesse momento, o torcedor do Goiás não consegue enxergar o inverso da situação. Da mesma maneira que o torcedor do Atlético também já fica acuado por supostamente estar com o destino do Goiás em suas mãos. Não, é apenas uma situação aí que poderia ser com qualquer um. Eu, como torcedora do Cruzeiro, do São Paulo, do Palmeiras aí no caso, não valendo mais nada, que o rival acabe sendo prejudicado no campeonato. Certo. Então, assim, aqui eu peguei a opinião como torcedores, né? Eu gosto muito do debate ético, sabe? Na vida, em todos os segmentos, não só no futebol. E a Ana citou que acha que isso não é vamos dizer assim, um duelo ético, né, Ana? Que não é uma situação ética essa. Eu discordo, porque para mim a ética é justamente o que te leva a essas encruzilhadas. É ela que te leva e te coloca na encruzilhada. O que é ético, o que não é ético. Porque para mim a ética não cabe margeação. A partir do momento que você tem os seus princípios, fora do seu princípio, daquilo que você considera como princípio na sua vida, fora daquilo é fora da ética. Dentro daquilo é dentro da ética. É assim que eu vejo essa situação. Eu estou até vendo os meninos debaterem aqui na live, que já aconteceu isso, aquilo, eu não estou falando que tem santo. Eu só estou, como eu disse, eu estou fazendo um debate ético. Por exemplo, o Sargento Nunes, isso aqui, ó, que o Goiás protagonizou
a maior vergonha que o futebol já viu, ficou 90 minutos tocando a bola, o Brasil inteiro, assim. Ele fala aqui do jogo contra o Santa Cruz. O que aconteceu naquele jogo Goiás Santa Cruz? Era o seguinte, a última rodada do Brasileiro da Série B, se desse um empate, que foi o que aconteceu, o Goiás era... Caiu aqui minha live. Se acontecesse um empate, o Goiás era campeão da Série B e o Santa Cruz subia. Se o Goiás ganhasse do Santa Cruz e o Vila Nova ganhasse do Bahia lá em Salvador, o Goiás era campeão e o Vila subia. Essa era a situação. Porque o Vila dependia de uma derrota do Santa Cruz para ter chances. E foi um jogo de compadre, né? Eu coloco, eu sou contra aquela ação do Goiás, ok? Em que pese eu acho que 95% dos times brasileiros teriam aquela situação, porque o empate dava o título ao Goiás e subiu o Santa Cruz. Eu acho que a maioria das equipes fariam aquele tipo de jogo, como eu vi outros jogos de compadre. Eu vi um Avaí e Vila lá na Ressacada, um jogo de compadre, muitos compadre. Eu vi um Goiás e Grêmio no Serra Dourada, um jogo muito de compadre. Goiás e Santa Cruz, muito compadre. Eu vi o Vila amolecer para o Goiatuba. Eu até acho que o Vila não dava conta de ganhar do Goiatuba em 92, nem se ele quisesse, mas ele não queria. Esse era o ponto, eu vi também. Assim, no futebol goiano eu sei histórias das mais cabeludas, tá? Então não estou falando aqui, sargento, que o Goiás é mais ético, menos ético. Eu estou fazendo um debate ético geral entre o torcedor na relação com o seu clube. Eu sei de história do futebol goiano, de time que na cabeça dele ele tinha comprado o rival para a última rodada, e aí o rival não entregou o que vendeu, o time tomou um calote. Olha que coisa mais absurda. Um time goiano precisava subir, ele comprou o rival, e o rival não entregou, ainda tirou ele do acesso, assim, uma coisa deprimente, e depois o que comprou ainda quis ficar com raiva do outro, porque o outro não tinha entregado o que tinha vendido, sabe? Então, assim, essas coisas bizarras que acontecem no futebol goiano. Não vou citar nomes para não ver situação, mas aqui eu vou falar como eu, sabe? Eu não falo que eu estou certo, você está errado, mas eu gosto de defender os meus pontos de vista. O meu time envolvido, seja ele qual for, eu sempre serei contra o meu time entregar jogo, sabe? Porque eu acho indecente. Eu acho que você abre mão da sua decência quando você se predispõe a entregar um jogo, por qual motivo for. Ah, você não está entregando porque o rival não vai subir, você está entregando porque o rival não vai ser campeão, você está entregando porque o rival, por qualquer motivo que seja, por mais torcedor que eu seja, para mim a ética vem antes, sabe? Para mim a ética pessoal, a minha ética como pessoa, ela vem antes. Então, assim, eu seria contra, sabe? Eu seria contra. Eu sou contra o meu time entregar, sou contra o rival entregar, sou contra o time que eu não conheço entregar. Eu já vi para os dois lados. Por exemplo, eu me lembro de uma final, última rodada, Flamengo e Inter brigavam pelo título. O Grêmio pegou o time sub-20 dele e mandou para o Maracanã para perder para o Flamengo. Eu não torço para o Inter, não torço para o Grêmio, e muita gente, o torcedor do Grêmio, vibrou com aquilo. Eu achei uma indecência por parte do Grêmio, uma instituição com mais de 100 anos fazendo aquilo. E eu vi o contrário. Eu vi um jogo São Paulo e Juventus, lá no Campeonato Paulista, que se o São Paulo perdesse para o Juventus, o Corinthians seria rebaixado para o Campeonato Paulista. E o São Paulo foi lá, inclusive, com 2 gols do Grafite na época, e ganhou do Juventus por 2-0. Achei um gesto nobre do São Paulo. Não tem nenhuma afinidade nem pelo São Paulo, nem pelo Corinthians. Mas muitos torcedores do São Paulo ficaram muito revoltados com o São Paulo por ter feito aquilo. Então, assim, essa é uma questão pessoal minha. É a maneira com que eu enxergo essa situação. Porque como que eu penso? Vamos supor, hoje vamos pegar um exemplo do atleticano, tá, gente? Não se aplica só ao Atlético, mas é porque a gente tá falando do Atlético aqui. Hoje o torcedor do Atlético fala, Atlético, entrega o jogo pro Goiás não ter chance de acesso. Ok. Amanhã você tá pedindo isso pros jogadores do Atlético, que são eles que vão estar em campo. Amanhã, o jogador do Atlético pensa assim, ó, não, eu vou entregar o jogo, hoje eu quero entregar o jogo porque eu quero um bicho maior. Aí você fala, não, você não pode fazer isso. Você fala assim, por que eu não posso fazer isso? Amanhã o jogador do Atlético fala assim, eu não gosto desse treinador. Eu vou entregar o jogo porque eu quero tirar esse treinador daqui.
Não, você não pode fazer isso. Por que que eu não posso? Se em tal condição eu posso entregar jogo e nessas aqui eu não posso entregar jogo, sabe? Então eu penso assim, ó, quem um dia pede para o jogador entregar o jogo, depois não tem como chegar no jogador e pedir para não entregar. Porque eu também sou contrário a jogador entregar jogo para bicho, sou contra jogador entregar jogo porque o salário está atrasado. Você resolve a situação de outra maneira. Isso é a mesma coisa de você trabalhar numa empresa, aí você tem lá uma empresa de transporte, por exemplo. Aí você fala, não, a empresa não está me pagando, eu vou soltar a roda de um caminhão ali para ele quebrar aí na estrada. De jeito nenhum. Você vai lá e cobra o seu salário, mas não sabota a empresa, não. Cobre o seu salário, cobre o que você tem direito, mas dentro da decência, sabe? Então é assim que eu vejo essa situação. Porque se hoje você abre a porta, amanhã a porta fica aberta. Porque não dá para assim, olha, hoje eu quero assim, mas amanhã, o dia que o jogador quiser entregar jogo para derrubar treinador, quiser jogar jogo porque quer bicho, quiser derrubar jogo porque o presidente falou alguma coisa, eu sou completamente contra. Eu sei que acontece, tá, gente? Eu não sou um Alice, não. De maneira alguma, não sou nenhum Alice. Eu sei que já aconteceu, eu sei que acontece, sei que jogador entrega jogo para derrubar jogador, treinador, sei que jogador briga um grupo dentro do grupo, eles querem sabotar o time, entrega porque o salário está atrasado e por tudo. Mas eu sempre vou ser contra essa situação, por qual motivo for. Essa é a minha visão. Mas eu respeito a opinião alheia, porque eu sei o que é amor também, né? É esses confrontos éticos que são um debate interessante. Se vocês quiserem se manifestar, fique à vontade, que eu vou ler aqui também as mensagens dos torcedores, que eu quero saber o que eles estão pensando sobre esse assunto tão polêmico, que é isso que nós estamos debatendo aqui. O Emerson está doido para falar. Fala, o Emerson. Não, eu tô doido para ver os comentários, porque eu tô sem o outro celular aqui, eu não tô vendo os comentários. Não, Gerli, só Você, porque Ana. você abriu o leque assim da ética, né? E a ética, ela não é algo fixo. Eu acho que você mesmo citou isso. Ela é do indivíduo ou da sociedade. Você tem a ética social do certo e errado e a ética do indivíduo. Para mim, isso é certo e para mim, isso é errado. E isso permeia muito até a ciência do futebol. E aí é onde entra os estudos de que, para mim, na minha ética, o rival ser prejudicado é o certo e não ao contrário. Por isso, essa diferença de opinião, eu acho valoroso nós termos esse debate saudável aqui do certo e do errado, mas eu concordo com você que é perigoso abrir o leque. E por isso que se o presidente do Cruzeiro não tem que ser esperto para fazer algo assim. Não pode simplesmente chegar no vestiário e falar, gente, levem os 10-0. Mas ali, testar um garoto no lugar do Dudu, testar um garoto no lugar do Fábio, testar um garoto no lugar do Caio. Enfim, são brincadeiras à parte. O futebol, eu acho, e aí eu acho muito interessante, ele dá para a gente aprofundar de forma tão mais complexa do que apenas os gritos e a culpa, a briga, até a formação tática, entrega, não entrega. A gente abriu aqui a filosofia de ética, de moral e de forma tão tranquila que é muito bacana. Vou pegar minha camiseta do Cruzeiro e mandar depois também a minha opinião para vocês. O Gerli, Aqui, deixa eu só responder aqui, Emerson, eu já te passo. O Frederico fala que a Gerli falou em ética. Faltou isso em muitos momentos na história dele. Eu te deixo à vontade, Federico, para dizer em quais momentos faltou, tá bem? Pode ficar à vontade, pode citar aí em que momentos em que eu deixei a minha ética. Jordi caiu? Vamos. Vou segurar daqui até o Gerli voltar, mas. Aqui caiu, mas era só isso. Pode ficar à vontade, Federico. Eu não tenho nenhuma dificuldade nisso. Por favor, Emerson. Janés, eu só acho que é o seguinte, eu concordo com você plenamente, você foi muito sábio e correto em tudo que você falou. Mas agora, tratando acerca de torcedor, eu acho que o torcedor,
vamos colocar, neste caso, o torcedor do Goiás, ele não tem nenhum direito de criticar, de falar alguma coisa, de adjetivar o Atlético, de condenar o Atlético, caso o Atlético perca para o Criciúma, porque o Atlético teve 38 jogos para fazer sua história no campeonato. O Goiás também tem 38 jogos para fazer sua história no campeonato. Cada um fez a sua. Se o Atlético chegou aqui, já não tem mais chance de acesso, tudo bem, o Goiás tem as chances dele. Mas se o Goiás quiser chegar nesse momento sem depender de nada, que fizesse a parte dele para lá. Não, e esse ponto que você coloca, o Emerson, esse ponto que você coloca, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o meu debate aqui, o torcedor do Goiás não tem nem que participar. Se ele participar, ele tem que falar como Esmeraldino em relação ao Goiás. O debate que eu faço aqui é do atleticano em relação ao Atlético, é a relação só ele e o Atlético, ok? Só os dois, só os dois. Se o torcedor atleticano acha, ele apoia esse tipo de atitude, é só isso. Assim como eu perguntei para os meninos da live para responder, o Esmeraldino em relação ao Goiás, o Vilanovense em relação ao Vila, supus aqui que a Ana fosse torcedora do Cruzeiro e que ela falasse como cruzeirense, entendeu? Porque o torcedor do outro lado, ele tem que lidar com o dele, sabe? Ele pode até criticar a situação do outro, o que é um direito dele, a gente tem essa liberdade de expressão, mas mas que ele aplique aquilo ao dele também, que não adianta nada você falar hoje, eu acho que o tal time não pode entregar jogo, e o dia que chega o dele, ele vai e fala que tem que entregar, entendeu? Então assim, eu sou contrário a time entregar jogo por qualquer motivo que seja, porque eu acho que isso fere a ideia mais valorosa do esporte, que é você competir para ganhar. Você pode não ganhar, mas que você tenha a intenção de ganhar. É por isso, sabe? Porque eu acho que você é uma artimanha para burlar, vamos dizer assim, as leis gerais do esporte. É por isso. Como eu citei, por uma questão ética. Mas a situação do torcedor do Goiás, estou de pleno acordo. Se o Goiás não subir, gente, se o Goiás não subir, a culpa não é de nenhum dos outros 19 times, é do Goiás, que tinha uma situação muito ampla. O debate que eu quis fazer, como eu citei, é um debate realmente só envolvendo a ética entre o torcedor e o seu time. O que para ele é digno e o que para ele não é digno em termos de ação. Sim. Gerli? Rapaz, eu acho que esse foi o tema que mais deu mensagens na história aqui do debate, viu? Exatamente. O Frederico, ele tem o meu número no WhatsApp e pediu para te pedir desculpas. Ele falou que digitou errado, o YouTube acabou enviando na hora. Ele falou que faltou ética na história do Goiás, não na sua. Faltou, Frederico, eu bato palmas para você, faltou, e eu falo, eu não tem problema. O Goiás fez um jogo de compadre contra o Grêmio, em que os dois classificavam. O Goiás fez um jogo de compadre contra o Santa Cruz, o Goiás fez. O Internacional fez uma má vontade tremenda aqui em 2007 para o Goiás não cair. Ali nem era uma relação do Inter com o Goiás, é porque o Inter estava ferido demais com o Corinthians por conta daquele jogo de 2005, lá no Pacaembu, que o Márcio Rezende Freitas operou o Internacional contra o Corinthians, e aí criou-se uma rivalidade muito grande, e aí chegou a última rodada de 2007, o Corinthians estava na mão do Inter, né? Inclusive naquela vez eles fizeram um negócio, o Grêmio e o Inter ficaram aliados um do outro, porque o Grêmio jogava contra o Corinthians lá em Porto Alegre e o Inter com o Goiás aqui. Se o Grêmio não perdesse para o Corinthians lá e o Goiás ganhasse do Inter aqui, acontecia. Os jogadores do Inter era nítido, tinha alguns jogadores do Inter que não queriam nada com o jogo e outros que queriam muito. O Klemer mesmo pegou 2 pênaltis e ele ficou irritadíssimo quando o Goiás fez o gol da vitória. Então a gente via que não havia um consenso, mas você pode ter certeza que o Goiás tem dessas passagens na sua vida, o Goiás tem, o Atlético tem, o Vila tem, o Corinthians tem, o Palmeiras tem, sabe? Eu não estou jogando para esse ou para aquele, tá? Agora eu aponto aqui o meu ponto de vista. Por isso que eu critiquei a ação do Grêmio contra o Flamengo e elogiei a situação do São Paulo contra o Juventus, porque é a maneira que eu gosto.
de ver essa situação. Mas o Emerson até tinha citado, né, que ele queria ver aqui o negócio do torcedor, e eu vou colocar aqui, deixa eu só me encontrar aqui onde é que estava, rapaz. Cadê? Eu perdi aqui, Ana, onde é que eu estava nesse debate. Porque surgiu tanta mensagem, acho que são mais de 20 mensagens sobre esse tema. Deixa eu até procurar pela mensagem do Frederico. Aí eu consigo. Não achei não, Ana. É pior que eu me perdi aqui também. Aqui, ó. Achei aqui. Achei. Achei aqui, ó. Aqui agora aqui o César. Então, se o Goiás fez realmente isso, tem minha reprovação. Mas isso acontece. Eu também acho que acontece. Aqui o João Gibão, né? O nosso João Rodrigues. Cada mensagem a conta da Ana aumenta. Não sei nem se eu vou ler essa, Ana. Aqui. Eu não concordo. O Atlético entregue como em 93 eu estava no Serra Dourada, na chuva, ao lado da torcida. Eu não concordo com o Atlético entregue. Como em 93 eu estava no Serra Dourada, na chuva, ao lado da torcida do Goiatuba. Aqui o nosso César. Se chegar a última rodada, Remo e Goiás se empatavam os dois. Eles irão empatar. Também acho, se chegar às condições, apesar de matematicamente isso ser muito improvável. Aqui o Ders, e eu vi o jogo de compadre em Copa do Mundo também. Copa do Mundo. Boa lembrança sua. Eu vi um jogo de compadre no vôlei, que eu pensei que eu nunca ia ver um trem desse, rapaz. A seleção brasileira de vôlei abrindo as pernas, um dos episódios mais vergonhosos que eu vi. Aqui o sargento, ele e o fato que não chegaram nem a tentar disfarçar, aquela coisa foi ridícula. Aí, sargento, o disfarce ou não, eu acho que ele já não tem qualquer peso, sabe? Porque a partir do momento que a sua ação, ela tem aquela intenção, disfarçar talvez seja até uma situação mais complicante ainda, porque você quer fazer e ainda não quer que ninguém saiba, né? Vamos dizer assim. Aqui o Dércio, o problema é que o time do Atlético é fraco, mas oferece uma mala branca para os boleiros, né? Alguém oferecer dinheiro aí para o Atlético. Obrigado aqui ao nosso o Etevaldo, aqui o César, o saudoso Valério Luiz, como é que é? Falou que o Atlético comprou o Barras. Aqui o Roosevelt Rezende, hora de testar o sub-20 do Dragão. Aqui ou o sargento não respeita muito a sua opinião, mas não aplico essas questões éticas à paixão por futebol. Eu tenho total consciência que é errado entregar jogo, mas que se lasque o Goiás eternamente. Aqui o Udiran, Cacau já disse que levou bronca dos jogadores por dar um chute a gol em um jogo do Goiás. Aqui o César, acho muito feio fazer isso com o esporte em geral. O Rui Barbosa, rapaz, mas tem, viu, opinião. Com essa lei, jogador pode assinar com outro clube com 6 meses de antecedência. A maioria dos jogadores começa a tirar o pé. Aqui o Lucas Gabriel Serra, em 99, teve o Goiás, eu falei disso já, Lucas, não teve, né? Falei isso. E tem que entregar assim, se eles tiverem oportunidade, fariam mesmo. Provavelmente fariam. Aqui o Frederico, eu peço desculpas na mensagem, faltou eu falar na ética da história do Goiás. Tudo bem, Frederico, já compreendi, a Ana se colocou aqui, tá? Fique tranquilo. Aqui o José Guilherme, antiética é o Elon Musk que dá essa internet oscilante ao nosso... eu não diria que ele é antiético, mas ele não dá conta de entregar o que ele vende, né, José Guilherme? Isso é terrível. Eu subo em árvore aqui, põe esse troço lá na ponta, moço, o trem tá lá, o vento vem, quase arranca fora, e o sinal não tem uma árvore em volta dele para não atrapalhar o sinal, e o trem ainda dá problema. Aqui o Sebastião Goiás não pode achar ruim, como ele fez com o Vila. O César acha que o Atlético tem que jogar para vencer, sempre. Aqui o Derso, eu sou esmeraldino, mas o Atlético não tem culpa de nada, com certeza não.
aqui o César, acho que com o irmão tem sempre que se ajudar. César, aí